Oi, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso assunto, né, de física, sobre as leis de Newton, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre peso relacionado à massa, que a gente viu na aula passada, e força gravitacional. Bom, pessoal, quando eu falo a palavra peso, logo vem na cabeça da gente, né? Ah, eu peso 60 quilos. Ah, vou comprar 3 quilos de batata, então o peso da batata foi 3 quilos, né? Mas esse hábito, né, de utilizar a palavra peso na nossa linguagem cotidiana é errado, tá? Em física, peso tem um outro significado. Por exemplo, quando você pula, né, ou atira um objeto para cima, tanto você quanto o objeto eles vão retornar para o solo. E isso acontece porque existe uma força que atua né, sobre todos os corpos, que os atrai de volta para a Terra. E essa força de atração gravitacional, então essa força exercida pelo planeta Terra, é chamada de força-peso, ou simplesmente peso, tá? Então, o peso, ele indica a grandeza da força com que a Terra, né, o nosso planeta, atrai um corpo. E quanto maior o peso, maior a força de atração que o planeta exerce sobre esse objeto. Quando um corpo está em queda livre, né, a sua velocidade ela vai aumentando, né, progressivamente até o momento em que ele vai chegar ao solo. E esse aumento da velocidade ele é chamado de aceleração gravitacional. E ele acontece em razão da força-peso, ou seja, em razão da força de atração do planeta. Por causa dela, a cada segundo ocorre um aumento de 9,8 metros por segundo na velocidade do corpo, que está, por exemplo, caindo, né? Então, a gente arredonda, né, para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente considera que a aceleração gravitacional de qualquer corpo no nosso planeta Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente tem uma equação, né, matemática para representar o peso, né, ou força-peso, que é a mesma coisa. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Para ficar mais fácil, a prof trouxe aqui 2 exemplos, certo? Aqui a gente tem nessa animação aqui a gente já pode perceber, ó, que a pessoa na Terra ela tá com subido na balança e tá triste. E na Lua, né, está subido na balança e está feliz. Por quê? Porque a massa dessa pessoa na Terra, na Lua, em Marte ou em qualquer lugar é a mesma. Porque massa é a quantidade de matéria que tem num corpo. Porém, o peso da pessoa varia conforme o local onde ela está. Na Terra, a gente vai calcular o peso da pessoa, então, massa vezes a gravidade. Vamos supor que a pessoa pese 70 quilos de massa. Então, o peso vai ser 70 quilos vezes a gravidade, que na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso da pessoa na Terra é 700 newtons. Já na Lua, a pessoa tem a mesma massa, que é 70 quilos, mas a gravidade na Lua é 1,67 metros por segundo ao quadrado. Então, 70 vezes 1,67 vai dar 116,9 newtons, tá? O peso, ele é medido em N ali de Newton, porque ele representa a segunda lei de Newton, né? Que descobriu a gravidade, ok? Então, para que fique bem claro, quando a gente sobe na balança, a gente está medindo a nossa massa e não o nosso peso, ok? O peso ele tem a ver com a força
de gravidade, com a força que o planeta nos puxa para próximo dele, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de atração gravitacional, tá? Um pouquinho mais. Aqui vocês podem ver, então, que a gente tem a Terra e o Sol, né? E a Terra está dizendo para o Sol: você pode ser maior do que eu, porém nossas forças de atração gravitacional têm a mesma intensidade. Vamos entender o porquê, né? Se todos os corpos eles são atraídos para a superfície da Terra, por que não parece acontecer o mesmo com a Lua, né? Com base nos estudos de Newton, ele propôs uma certa resposta para essa pergunta. Então, a gente vai partir de um acontecimento cotidiano. Por exemplo, uma pessoa, sem querer, ela chuta uma pedra. A pedra entra em movimento e, ao mesmo tempo que essa pedra está em movimento, a pessoa sente uma dor no pé. E isso acontece porque uma força foi aplicada sobre a pedra e, simultaneamente, a pedra também exerceu uma força sobre o pé da pessoa, né? Isso é a lei da ação e reação, a terceira lei de Newton. A força de atração gravitacional, ela também depende de dois corpos. A Terra, ela atrai um corpo, mas ao mesmo tempo esse corpo também atrai a Terra. E isso pode até parecer difícil, né, de a gente imaginar. Embora haja uma atração mútua entre os corpos, nenhum tem aqui na Terra a massa, né, maior do que a Terra possui. Portanto, sempre prevalece a força de atração que a Terra exerce, tá? O sistema solar, ele forma um conjunto em que todos os astros, eles exercem uma atração entre si. O Sol, né, que tem 98% de toda a massa do sistema solar, ele exerce uma maior atração. E assim, os planetas giram ao redor do Sol e os satélites giram ao redor dos planetas, tá? Nos estudos de Newton, ele chegou à conclusão de que a massa dos corpos não é a única que é responsável pela força de atração existente entre eles. A distância entre eles também influencia a força de atração gravitacional. Por exemplo, se um objeto de 1 kg de massa tem peso de 10 newtons na superfície da Terra, quanto mais ele se afastar da Terra, menos ele vai estar sujeito à ação da força da Terra. Portanto, menor será o seu peso. Do mesmo modo, menor será a força de atração que esse objeto exercerá, né, sobre o nosso planeta. Bom, pessoal, então resumindo, a lei da gravitação universal diz que dois objetos quaisquer, né, eles atraem-se gravitacionalmente por meio de uma força que depende das massas desses objetos e da distância entre eles. Então, quem fez essa lei da gravitação universal, né, foi Isaac Newton em 1687. Bom, pessoal, tudo que a prof fala para vocês aqui é num sentido bem introdutório da física, tá? Os cálculos mais rebuscados, tudo será estudado com mais profundidade, né? Lá no ensino médio. Aqui no ensino fundamental 2, a gente tem a intenção de iniciar, né? Introduzir esse assunto. Somente isso. Tá? Então, não se preocupem se vocês forem pesquisar na internet, se vocês forem... mesmo o vídeo que a prof deixou aqui para vocês de... um conhecimento a mais, né? Ele vai ter informações a mais. Mas não se preocupem que o básico, aqui é o que a prof está explicando, é o que é o mais importante, tá? Aqui a gente tem duas tirinhas, então, para finalizar, que o moço tá dizendo, né? Você está muito gordo. E ele, estou ouvindo, né? Quero que você perca peso, ouviu bem? E ele pensando, né? Aí ele sumiu dele, onde você vai?
a um planeta cuja gravidade seja menor. Por quê? Porque o moço, ele está se referindo a peso, né? Então, peso, ele tem a ver com a gravidade, não com a quantidade de matéria que tem no corpo, que seria a massa. Então, ele devia dizer assim, no segundo quadrinho, quero que você perca massa. Aí sim, né? Não ia depender do local onde ele estivesse. E o segundo é para relembrar uma lei de Newton que a gente viu na aula passada, né? Você é um preguiçoso. Não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Né? Preguiçoso, estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso. Aí ele está falando, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, né? Que é a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton. Certo, pessoal? Eu vou deixar umas atividades para vocês essa semana, que são as atividades do livro. Para vocês responderem as atividades do livro, pessoal, vocês vão ter que dar uma lida sobre as leis de Newton, ver o vídeo de novo da aula passada sobre as leis de Newton, porque essas atividades elas são referentes às leis de Newton e também a peso e lei da atração gravitacional que a gente viu nessa aula. Qualquer dúvida, a prof está à disposição, ok? Um beijo!